Olá pessoal, hoje nós vamos continuar com a nossa aula de embriologia e hoje nós vamos falar sobre fecundação, segmentação e implantação. Então aqui vamos recordar rapidamente gametogênese, nós vamos ter espermatogênese e ovogênese. Na espermatogênese de uma célula germinativa nós vamos ter 4 espermatozoides, na ovogênese de uma célula germinativa nós vamos ter apenas um ovócito, que no caso, durante a fecundação, ele vai ser um ovócito secundário. E nós vamos ter essas divisões por meiose. Então, de uma célula diploide, nós vamos ter células haploides. Isso faz sentido, porque quando nós unirmos na fecundação um espermatozoide com o ovócito secundário, nós vamos ter uma célula que novamente vai ter restituído o número de cromossomos, né? Para que quando a gente tenha a segmentação, a gente tenha um indivíduo com 46 cromossomos, no caso da nossa espécie, né? Espécie humana. Então, na fertilização, que também posso chamar de fecundação, nós vamos ter o transporte dos gametas, o transporte do ovócito, que eu vou mostrar para vocês, e o transporte do espermatozoide. E os espermatozoides eles vão ter que sofrer maturação para poder eles ficarem aptos para a fertilização. Então, eles vão sofrer uma etapa de capacitação. E uma vez que eles entram em contato com o ovócito, a gente vai ter a reação acrossômica, que eu vou explicar para vocês o que é isso. Primeiro é importante que a gente entenda como é que são constituídos os gametas, tá? O espermatozoide ele vai ter a cabeça, onde a gente vai ter o acrossoma. O acrossoma é muito importante, porque no acrossoma a gente tem uma série de enzimas. São essas enzimas que vão ser responsáveis pela digestão, tanto da corona radiada como da zona pelúcida do ovócito secundário, tá? Então, a gente vai ter a cabeça com o acrossoma, a gente vai ter essa região que é a peça intermediária, onde a gente vai ter mitocôndrias, vão ser responsáveis pelo batimento da cauda do flagelo, né, do espermatozoide. Sem esse batimento, o espermatozoide não consegue se locomover para encontrar com o óvulo, tá? E a gente tem a peça terminal, que é o flagelo. Já quando a gente fala do ovócito secundário, a gente vai ter a corona radiada, a zona pelúcida, que a gente já viu na aula anterior, e dentro a gente vai ter o ovócito secundário propriamente dito, né? Onde a gente vai ter o núcleo, que vai ter o material genético. Lá na cabeça do espermatozoide, a gente também tem núcleo com material genético, tá? Ok. Como é que vai acontecer a fecundação? Então, uma vez que tenha acontecido o ato sexual, o homem ejaculou dentro da mulher, os espermatozoides, eles vão... Desculpa, gente, tô gripada. Eles vão se locomover por dentro do canal vaginal e eles vão ter que chegar ao útero. Quando eles chegarem ao útero, eles vão entrar em contato com uma série de substâncias no muco, no útero, que vai ser muito importante para a maturação desses espermatozoides. Depois eles vão atravessar e eles vão entrar na trompa, aonde eles vão encontrar com o óvulo. O óvulo, quando ocorreu a ovulação, ele foi deslocado até essa região da ampola da trompa pelos cílios que tem nessa região, que eles fazem um batimento unidirecional, e esse batimento foi responsável pelo deslocamento do ovócito secundário, tá? Aí o ovócito secundário vai encontrar com o espermatozoide no processo que a gente vai descrever agora, que é a fecundação. Então, lá no útero, a gente tem a presença do muco cervical, que é um muco alcalino, que vai ser muito importante para a maturação de espermatozoides. E ele também vai manter o colo uterino aberto, facilitando a subida desses espermatozoides. Aqui está mostrando, né, uma relação onde o homem está com o pênis dentro da mulher, ele ejaculou e os espermatozoides vão fazer esse caminho que eu falei para vocês. Um homem, ele consegue ejacular 300 milhões de espermatozoides, mas apenas 200 vão chegar até a ampola do oviduto, onde vai acontecer lá a fecundação, tá? E como eu falei para vocês, o espermatozoide ele ainda vai precisar amadurecer e a gente vai ter a capacitação, que vai acontecer dentro do trato genital feminino, onde a gente vai ter a remoção de uma capa
de colesterol dos espermatozoides e perda dos carboidratos específicos da superfície ali da região do acrossomo, para que a gente possa ter a liberação das enzimas do acrossomo. Então, uma vez que o espermatozoide ele entrou, ele vai sofrer a capacitação, como eu falei para vocês, então a gente vai ter a remoção tanto do colesterol quanto das glicoproteínas. E aí a superfície do acrossomo vai ficar livre e vai liberar as enzimas. Essas enzimas, como por exemplo a hialuronidase, ela vai ser responsável por degradar a corona radiada, e as esterases e as neuraminidases vão ser responsáveis por degradar a zona pelúcida. Com isso, o espermatozoide vai conseguir entrar dentro do óvulo, mas não entra todo o espermatozoide. Só entra a parte que interessa, né? Que é a região onde a gente vai ter o material genético. O resto do espermatozoide vai ficar e vai degradar, tá? Uma vez que o espermatozoide entra, aqui no óvulo a gente tem uma série de grânulos. E esses grânulos, quando o espermatozoide entra, eles em um efeito de cascata, eles são todos liberados. E quando esses grânulos são liberados, eles fazem com que a membrana do ovócito ela fique impermeável. E aí nenhum outro espermatozoide vai conseguir entrar, porque houve o bloqueio da membrana do ovócito, tá? Então observa como aconteceu. Tinha ali um espermatozoide, quando o primeiro espermatozoide consegue romper um grânulo, todos os outros grânulos são liberados. E aí, essa membrana fica impermeável e nenhum outro espermatozoide consegue penetrar, tá? Aqui está mostrando a reação acrossômica, aonde, graças à ação de substâncias presentes no trato genital feminino, a gente vai ter a liberação das enzimas. E essas enzimas vão ser muito importantes, porque essas enzimas elas vão digerir tanto a corona radiada como a zona pelúcida. E a gente também agora vai ter a polimerização da quitina, que vai expor a fertilina. Essa fertilina ela é fundamental, porque ela é espécie específica. Isso faz com que espermatozoides de seres humanos fecundem óvulos de seres humanos, tá? E é por isso que, embora de repente a gente consiga colocar um óvulo de um gato em contato com um espermatozoide de um cão, não vai acontecer fertilização por causa da fertilina, que é a espécie específica. Aqui, recapitulando tudo que a gente acabou de ver, a gente vai ter a capacitação dos espermatozoides, e aí vai liberar as enzimas. As enzimas vão romper tanto a corona radiada como a zona pelúcida. Depois disso, a gente vai ter a liberação da parte do material genético dos espermatozoides que vão entrar dentro do óvulo. E ali, agora, vai se formar o pronúcleo masculino e o pronúcleo feminino. Então, no término da segunda divisão, depois que o espermatozoide entra, ocorre o término da segunda divisão meiótica. Lembra que a gente falou que o ovócito secundário está parado na segunda divisão meiótica? Vai acontecer o término, vai formar o último corpúsculo polar e a gente vai ter a duplicação das cromátides, porque a gente tinha cromátides que estavam apenas, os cromossomos tinham apenas uma cromátide. Agora a gente vai ter o cromossomo com duas cromátides, né? Replicação do DNA. E vai ter a formação do pronúcleo feminino e masculino, que a gente chama de cariogamia. Depois disso, o pronúcleo masculino e feminino vão se fundir e aí a gente vai começar a fase da clivagem, que vai acontecer agora por mitose, tá? Recapitulando tudo, a mulher teve ovulação, tá? Liberou o óvulo. Teve uma relação sexual, os espermatozoides entraram. Sofreram capacitação, entraram em contato com o óvulo. Entrou em contato com o óvulo, as enzimas vão digerir corona radiada, digerir zona pelúcida. Um espermatozoide vai entrar. Com a entrada desse um espermatozoide, os grânulos vão ser liberados e vão tornar esse ovócito secundário impermeável a outros espermatozoides. O material genético desse espermatozoide que entrou vai formar
o pronúcleo masculino, e a gente vai ter a formação do pronúcleo feminino. Eles vão se fundir e agora a gente tem a formação do zigoto, tá? E esse zigoto agora vai sofrer segmentação. Resultado da fertilização, então, a gente tem a restauração do número diploide do cromossomo, que vai agora ser 2N, 46 cromossomos na nossa espécie, né? A gente teve a variação genética graças ao crossing over que aconteceu lá anteriormente, né? Que permitiu a variabilidade. E agora a gente uniu um cromossomo, uma célula germinativa do pai com a célula germinativa da mãe para formar um novo indivíduo. Esse indivíduo vai ter o sexo determinado pelos espermatozoides. Se for X, vai ser menina. Se for Y, vai ser menino. E aí, com isso, nós vamos ter um zigoto, que pode ser XX ou XY. E esse zigoto agora vai dar início à clivagem, que é a próxima etapa da nossa aula. Então, agora nós vamos falar do desenvolvimento do embrião, certo? Então, a gente vai ter a segmentação, que vai ser uma série de clivagens, que vão aumentar o número de células. Depois disso, a gente vai ter a gastrulação, que é quando vão ser formados folhetos embrionários, que a gente vai ver na próxima videoaula, e depois a organogênese, que começa com a neurulação, tá? Que é o processo de diferenciação dos tecidos e órgãos. Então, a gente vai ter a segmentação desse futuro indivíduo, né? E essa segmentação, quando começam a acontecer as mitoses, essas células, elas são chamadas de blastômeros, tá? Esses blastômeros vão se dividindo e quando eles estão mais ou menos em um número de 9 blastômeros, eles se compactam. Quando eles se compactam, você não consegue mais ver nitidamente a divisão entre eles. Quando eles formam 12, 32 células, aí a gente passa a denominar de mórula. Essa mórula é uma massa compacta com várias células e ela recebe esse nome porque ela parece uma amora. Dentro dessa mórula vai começar a surgir líquido e quando ela já está entrando dentro do útero, ela passa a ser chamada de blástula. Dentro da blástula a gente tem uma cavidade cheia de líquido, que é a blastocele, tá? Aqui está mostrando essa fragmentação em microscopia eletrônica de varredura. Então, eu tive a fecundação, formou o meu zigoto. Começou a sofrer clivagem, observe que a princípio a gente consegue ver a separação entre as células, mas depois a gente vai ter a compactação. E aí, depois que sofreu a compactação, aí a gente vai ter um número de 12, 32 células, vamos chamar de mórula. Dentro da mórula vai começar a surgir líquido. E aí, uma vez que se formou uma cavidade, a blastocele, a gente começa a chamar essa massa de blastocisto, blastômero. E aí, esse blastômero ele vai ser diferenciado em duas regiões. Uma região interna, que vai se chamar de embrioblasto, que é nessa região onde vai formar o embrião. E uma região interna, que é o trofoblasto, que vai ser muito importante, porque é daí que vai ser formada a placenta, tá? Aqui, mais uma vez, a clivagem, só que agora com microscopia eletrônica de transmissão. Então, tenho as células, né, os blastômeros, vão sofrer compactação, vão ser chamados de mórula. E aí, a mórula, ela vai começar a acumular líquido dentro do interior dela e vai ser chamada de blasto ou blastocisto, tá? E aí, esse blastocisto vai ter o trofoblasto e o embrioblasto. O embrioblasto, como eu falei para vocês, vai ser a região onde vai surgir o embrião mesmo. Os órgãos internos, tudo, o embrião vai surgir nessa região, tá? Que é essa região aqui. Já a região do trofoblasto vai dar origem à placenta, que a gente vai ver que ele vai sofrer mais uma divisão. Então, do primeiro ao quarto dia, a gente tem a clivagem, a formação da mórula e a compactação. No quinto dia, a zona pelúcida vai desaparecer completamente. No sexto dia, a gente tem o início da implantação do embrião no endotélio uterino, que a gente vai ver daqui a pouco. No sétimo dia, o trofoblasto vai se diferenciar. Vai se formar o citotrofoblasto e o sincício trofoblasto. Então, aqui recapitulando tudo, tive lá a fecundação, esse zigoto
vai se deslocar, aí, à medida que ele está se deslocando, ele vai se transformando em mórula, blástula. A blástula vai sofrer a implantação, tá? Então, no primeiro dia, começou a segmentação. No quarto dia, a gente já tem a mórula, né? E aí, depois, no quinto dia, a gente já tem a blástula, que vai ter o embrioblasto e o trofoblasto. Esse trofoblasto vai se diferenciar em citotrofoblasto e sincício trofoblasto, que vai ser ele que vai ser responsável pela anidação, pela implantação. Ele é que vai invadir a parede do útero. Aqui tá mostrando, gente, o endométrio, né? A parede do útero. É nessa região aqui onde a gente vai ter a implantação do óvulo, tá? Então, no sexto dia, o trofoblasto está preso. Ele vai se ligar à parede do endométrio. Então, vai se ligar aqui à parede do endométrio, no sexto dia, tá? E aí, essa divisão do trofoblasto em citotrofoblasto e sincício trofoblasto vai fazer com que ele penetre dentro do endométrio. No final da primeira semana, no sétimo dia, o trofoblasto, como eu falei para vocês, vai se dividir em citotrofoblasto, que vai se multiplicar, e vai originar o sincício trofoblasto. E esse vai penetrar dentro da parede do útero, tá? Dentro da parede do endométrio. No começo, esse concepto vai ter 0,1 milímetro, certo? E ele está penetrando. À medida que ele está penetrando, o blastocisto, o sincício trofoblasto invadindo o endométrio, ele vai começar a secretar a gonadotrofina coriônica humana. Observe que isso aconteceu no final da segunda semana. É por isso que é no final da segunda semana que os testes rápidos de gravidez eles começam a dar positivo. Porque aqui a gente vai estar liberando o HCG, e aí se você fizer o exame de beta-HCG, vai dar positivo. Resumindo tudo que a gente viu até agora, no primeiro dia, a gente teve lá a fertilização, tá? Que aconteceu na tuba uterina, né? Na região da ampola, formou o zigoto. Esse zigoto vai sofrer segmentação, vai formar a mórula. A mórula vai começar a acumular líquido, vai formar o blastocisto, a blástula. Esse blastocisto vai caminhar, olha aqui, ó. Vai caminhar até a região do endométrio, onde ele vai implantar. Que é o que a gente vai ver agora novamente, tá? Essa imagem é bem interessante, porque ela mostra desde a ovulação, que a gente viu na videoaula passada, até a fertilização, formação do zigoto, começo das clivagens, formação da mórula, da blástula, e agora a blástula vai implantar, também posso chamar de nidação. Então, vamos ver de novo o resumo da implantação. A gente vai ter a zona pelúcida, que envolve o ovócito, que vai degenerar, devido tanto ao crescimento do blastocisto, como à ação das enzimas espermatozoides que a gente viu anteriormente. O blastocisto vai aderir ao epitélio do endométrio materno e ele vai se diferenciar em citotrofoblasto e o sincício trofoblasto. O sincício trofoblasto vai se multiplicando e empurrando o endométrio. E ele vai invadir os tecidos endometriais e, com isso, o futuro embrião vai se implantar. Lacunas cheias de sangue vão aparecer no sincício trofoblasto. Vou mostrar isso para vocês nas imagens a seguir. E aí, essas lacunas vão ser invadidas pelo sangue materno. O blastocisto, observem que tudo isso aqui está acontecendo em determinados dias, tá? O blastocisto vai mergulhar no epitélio do endométrio e a falha resultante vai ser preenchida por um tampão, que vai fechar ali, tá? No 10º ao 11º dia, vai se formar lacunas que vão se fundir, né, com o sangue materno, que vai ser invadido. Essas lacunas vão ser invadidas pelo sangue materno. Do 11º ao 12º dia, o sincício trofoblasto invade vasos sanguíneos da mãe, ó, do endométrio, e vai permitir com que o sangue materno
flua para dentro das lacunas que foram formadas anteriormente. E aí a gente tem a primeira circulação útero-placentária, ok? No 12º ao 13º dia, a gente vai ter a falha do endométrio desaparecendo, porque o epitélio do endométrio vai ser reconstituído e vai sumir, né? Aquela falha. E a gente vai ter a formação no 13º ao 14º dia das vilosidades coriônicas, que vão formar a placenta. Então, aqui está mostrando isso, ó, um blastocisto humano com 7 dias e meio, certo? E ele está se alojando, ele está penetrando o endométrio. Como eu falei para vocês, ele vai ter a região do citotrofoblasto e a região do sincício-trofoblasto. Olha como o sincício-trofoblasto está entrando dentro do endométrio materno. E à medida que ele entra, vão se formando essas lacunas. Essas lacunas, a princípio, estão vazias, mas à medida que ele for penetrando e ele romper os vasos sanguíneos do endométrio, essas lacunas vão ficar cheias de sangue. Aqui na região do embrioblasto, observe como ele está se diferenciando em um folheto embrionário bilaminar. E aí ele vai ter o epiblasto e o hipoblasto. O epiblasto está azulzinho, o hipoblasto está vermelhinho. Observa aqui também, né? Isso aqui é uma foto de verdade, microscopia óptica, né? Aqui a gente tem o epiblasto e aqui embaixo a gente vai ter o hipoblasto. Vai ser muito importante para a aula que a gente vai ver depois, tá? De gastrulação, onde a gente vai ter a formação dos folhetos embrionários. Então, aqui, gente, observe que a gente tem continuação do que a gente estava vendo anteriormente. A gente está no 9º dia, a gente tem a formação das lacunas que eu falei, os vasos sanguíneos, que à medida que o sincício-trofoblasto for invadindo, eles vão ser rompidos e as lacunas vão ficar cheias de sangue. A gente ainda tem aqui o citotrofoblasto, tá? E o disco embrionário que está bilaminar, onde a gente tem o epiblasto e o hipoblasto. Aqui em cima a gente tem a cavidade amniótica e aqui embaixo a cavidade exocelômica, que vai ser a vesícula vitelínica primitiva, ok? E no local aonde terminou de implantar, a gente a princípio tem um coágulo de fibrina, mas à medida que o epitélio do endométrio ele for reconstituído, esse coágulo de fibrina vai desaparecer. Já aqui, observem que os vasos sanguíneos, eles foram rompidos pelo sincício-trofoblasto e as lacunas ficaram cheias de sangue. O disco embrionário continua bilaminar, com o epiblasto e o hipoblasto, mas vejam que aqui está surgindo uma nova cavidade, que é a cavidade extraembrionária. Então, esse blastocisto, ele agora vai ter uma região de líquido amniótico aqui em cima, uma região de vesícula vitelínica e daqui a pouco a gente vai ver que vai surgir uma nova região aqui, tá? Uma nova cavidade. Então, observem aqui a gente tem uma representação e aqui a gente tem uma foto de microscopia eletrônica. Olha o que surgiu a nova cavidade, como eu falei para vocês, celoma extraembrionário, que é a cavidade coriônica, ok? O disco embrionário, que é bilaminar, agora ele está com uma membrana, que é a membrana orofaríngea, que vai ser o local onde no futuro a gente vai ter a boca. Vejam que o endométrio, a parede do endométrio, o epitélio foi reconstituído, tá? Tudo isso aconteceu no 13º dia. E aqui a gente consegue ver a microscopia óptica, também disco embrionário bilaminar, com o epiblasto e o hipoblasto embaixo. A cavidade coriônica, como eu falei para vocês, vesícula vitelínica, e aqui a gente vai ter cavidade amniótica, que não está muito claro porque eu risquei por cima, deixa eu apagar. Aqui, ó, cavidade amniótica, tá vendo? Aqui, cavidade amniótica, certo? Então, para a gente ter uma visão do todo, a gente viu hoje o período pré-embrionário, que aconteceu da fertilização até o final da 2ª semana, e a gente começou a ver o período embrionário, que é da 3ª semana até o final da 8ª semana, tá? E a gente também tem um período fetal, que é da 9ª semana até o nascimento.
Então, essas são as bibliografias que eu recomendo para vocês estudarem para essa aula, tá? Tchauzinho, beijo, até mais.